Fala galera, beleza? Canal do Valtinho na área para falar de Flamengo, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Nessa noite de sexta-feira você que achava que não ia ter jogo hoje, teve. E logo do Flamengo, sextou, tá? Para poder falar muito sobre o que foi esse jogo, projetar o Flamengo para os próximos confrontos, para encarar essa maratona. Então, eu já faço o convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu dislike, você comentar o conteúdo e compartilhar, que é muito importante pra gente. Bom, Flamengo e Atlético Goianiense fizeram um confronto muito interessante, né, nessa sexta-feira. Dois times jogando bem abertos, e o Atlético Goianiense nada de se tratar de defender, tá bom? Como outros adversários postados que o Flamengo enfrentou, como o próprio Atlético Paranaense na Copa do Brasil contra o Cuiabá, e o Flamengo vinha sofrendo muito para conseguir propor o jogo e infiltrar em cima dessas defesas muito bem postadas pelos adversários. O Flamengo hoje, que contou com o Ramon ao invés do Felipe Luiz, que está voltando de contusão, contou com o Michael no lugar do Arrascaeta, mas lembrando muito bem, por mais que o Michael esteja no lugar do Arrascaeta, ele não está exercendo a mesma função. Quem está exercendo a mesma função é o Andreas Pereira. E a volta de Davi Luiz. Davi Luiz hoje que fez um jogo muito interessante, tá bom? Que inclusive tirou uma nota altíssima aqui no SofaScore, foi o segundo melhor jogador da partida. Mas se tratando do jogo, o jogo começa um pouco truncado, tá? O Flamengo, diferente das outras partidas que enfrenta defesas, nada de ter muita posse de bola, tanto que terminou o jogo com 52% de posse de bola. O Flamengo começa a se lançar um pouco mais ao ataque a partir dos 12, 13 do primeiro tempo, que é onde aciona bastante o Michael para tentar furar a defesa. O Michael fez uma excelente partida, mas o Flamengo ele só vai realmente chutar no gol, se eu não me engano, aos 23 minutos do primeiro tempo, tanto que o PVC estava falando isso na transmissão. O Flamengo demora muito para conseguir finalizar no gol do Fernando Miguel. Méritos de uma defesa bem postada do Atlético Goianiense, porém falta de improviso do Flamengo ofensivamente para conseguir furar essa defesa. A partir do momento que consegue essa finalização, o Flamengo consegue impor melhor seu ritmo, só que cede espaços ao Atlético Goianiense. Isso é uma coisa que tem se repetido demais nos times do Renato Gaúcho. É um time que ataca, mas deixa ser atacado. Dessa vez, o time de Goiás não teve competência para conseguir finalizar melhor. Porém, se pega um outro adversário que tem competência, a situação do Flamengo poderia ser diferente. Então, durante até praticamente a metade do primeiro tempo, foi um jogo um pouco de trocação, mas nada de finalização no alvo. Teve boas jogadas, inclusive Isla, que fez uma boa partida, infiltrando ali pelo meio, do meio para aproveitando espaços também pelo meio e da lateral ali do corredor, e onde conseguiu fazer ótimas jogadas, inclusive fazendo a jogada do primeiro gol, o lançamento do Davi Luiz pro Isla. Ele vai, leva até a linha de fundo, cruza até o meio da área, rola pro meio da área pro Michael fazer o primeiro gol. Flamengo continua nesse ímpeto até o segundo tempo, e é aí que é o ponto o ponto engraçado, digamos assim, que a gente pode dizer. A grande dúvida do torcedor do Flamengo era se no segundo tempo ia continuar uma batida muito forte. Essa dúvida foi gerada por quê? Porque o Flamengo, nas outras partidas, ele até estava jogando bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo ele morria, principalmente fisicamente. Então, a partir do segundo tempo, pasme, o Flamengo não só continua, como ele melhora muito mais. Sendo que, pegando aqui os números do SofaScore, o Flamengo ele termina com 23 finalizações, só que 14 foi no segundo tempo. Para vocês verem a diferença, o Flamengo melhorou demais no segundo tempo. Continuou com a mesma batida, até que, numa jogada muito bem tramada, tá bom? De Michael, ali Gabigol voltando pro Michael para poder fazer
o segundo gol do Flamengo, o Flamengo conseguiu se encontrar nesse momento da partida. Por quê? Levanta uma bandeira que é o seguinte: o Flamengo, quando volta os seus titulares, volta o elenco, a Vera, e principalmente se voltar o Arrascaeta, uma equipe que deixa espaços para o Flamengo atuar, o Flamengo não perdoa. Dificilmente o Flamengo vai errar. O Flamengo é mortal. Então, esse foi o grande erro do Atlético Goianiense. Foi para trocação com o Flamengo, mesmo o Flamengo estando em má fase, não conseguiu fazer o seu gol, deixou espaços para o Flamengo trabalhar, acabou sofrendo as consequências, tá? Tanto que depois o Atlético Goianiense teve chances, né? Com o Zé Roberto, ficando na cara do gol do Diego Alves, ganhando da disputa física do Davi Luiz. Ele chuta, o Diego Alves faz uma grande defesa. Fora isso, não tem mais uma grande chance do Atlético Goianiense. Foi somente essa. Tanto que finalizações no gols do Atlético Goianiense teve 10 finalizações no geral, 2 no gol. É um time que conseguiu finalizar muito pouco no gol. Aí temos uma questão. Tava comentando até na transmissão PVC que o Flamengo ele tem muito mais bola para jogar. Sim, concordo. Porém, no estado que tá, é melhor ir ganhando e melhorando aos poucos. Por mais que tenha terminado o jogo com 52% de posse de bola, por mais que não tenha dominado, mas não com aquele volume que a gente está acostumado a ver do Flamengo, é melhor ir voltando aos poucos. Pensando principalmente na final da Libertadores, dando minutagens para jogadores que não estavam tão bem. Hoje o Ramon fez uma excelente partida, tá bom? Vendo a questão do Andreas Pereira, o Andreas Pereira infelizmente não está tão bem, mas o Davi Luiz, por exemplo, voltou muito bem. Hoje deixando o Bruno Henrique e Gabigol mais dentro da área. Por quê? Porque o Michael aproveitava aquele espaço que o Bruno Henrique está acostumado. Porém, é muito melhor deixar o Flamengo sentir a minutagem e ir pegando a confiança novamente, do que de cara já cobrar aquele futebol muito bonito que estava vendo no início do Renato Gaúcho. Então, é melhor dar minutagem, é melhor dar paciência. Por quê? Porque tem uma sequência de jogos muito complicados, são de 3 em 3 dias, pensando na final da Libertadores. Flamengo ganhou, conseguiu convencer? Para a maioria da torcida, sim. Só que de um time que não estava atuando muito bem e estava gerando desconfiança, conseguir essa vitória foi fundamental para dar tranquilidade para o técnico Renato Gaúcho. Beleza? Curta o vídeo, comenta, compartilha e até a próxima. Valeu!